Olá, pessoal do assistente administrativo, tudo bem? Demorei, mas vou atendê-los. Me perdoem pela quantidade de pessoas que estou atendendo. São muitas pessoas, ao todo mais de 200 pessoas, de diversas necessidades. Então, eu deixei um momento especial para ajudá-los e mesmo assim, quando vocês vieram até mim, eu, tanto pela comunicação, quanto pelas mensagens, quanto pelo WhatsApp, eu os atendi, ok? Mas vamos lá fazer uma videoaula. Eu iria tentar marcar uma videoaula com vocês, uma aula, uma conferência, mesmo se você não for dessa turma que eu estou mostrando agora, eu posso tentar marcar uma videoconferência. Só que como vocês são de outro estado, nesse caso o Acre, são 2 horas a menos do que Goiás. Então ficaria inviável a nossa conversa. Alguns estariam chegando no trabalho, outros estariam ocupados, outros estariam em outras necessidades e assim poucos participariam ou quase ninguém. Então, mas a videoaula vai chegar a qualquer momento para você e você vai ter acesso a ela a todo momento que você quiser, de madrugada, de manhã, de noite, nos finais de semana, nos feriados e assim por diante. Vamos entender? Em situação de aprendizagem, é o seguinte. Primeira coisa, aqui nós temos o que vocês irão fazer nessa atividade, né, da SAP 1, que é a situação de aprendizagem SAP 1. Aí vamos abrir ela. Vamos abrir ela aqui. Aí ela aqui ficou um pouquinho confusa, né? Ficou um pouquinho meio sem nexo, difícil de entender. Então, vamos esquecer ela por aqui e vamos baixar ela pela PDF, a dica pelo PDF. Você vai clicar e vai fazer o download. Eu já tenho ela aqui. Aqui, ele já dá uma dica para vocês, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha se está gravando. Ok. Aqui ele vai falar assim para vocês, ó, assistente administrativo, superação 1, tá? Lembrando que todas essas situações de aprendizagem aqui, não sou eu, tutor, tá? Quem realizo, ok? É o pessoal específico da área que vai fazer o curso. Eu só vou ensiná-los a andar por todos esses caminhos aqui e entender. A maioria das dificuldades não é do conteúdo, porque o conteúdo é autoexplicativo. Porém, a dúvida sempre é em relação à situação de aprendizagem. Então vamos lá entender? Ok, baixando as dicas aqui, vamos para a primeira coisa, vamos fazer a etapa 1. A etapa 1 ele pede assim, ó, superação etapa 1. Ok. A empresa Mobilicom para estruturar o setor de documentação em arquivo. Aqui ele está falando sobre a problemática de uma empresa que está há mais de 12 anos no mercado, só que tem um problema na área de arquivo. Eles perdem arquivo muito fácil, eles misturam os papéis, eles não têm zelo, derrama café em cima. É uma bagunça no setor de arquivo deles, ok? Mas tem um rapaz chamado Pedro que ele tem experiência e ele vai fazer o auxílio, né? O auxílio de toda a organização documental dessa determinada empresa. Então, o contexto geral é esse, você vai ler com mais calma e falar assim, ó, se você enquanto profissional estivesse no papel de Pedro, então aqui você é o Pedro, eles colocaram para você ser o Pedro, então você vai ser a Pedra, o Pedro e assim por diante, é uma brincadeira, vamos lá? É assim, a etapa 1, consulte seu material e defina qual seria o roteiro. Opa, roteiro? O que é roteiro, professor? Ora, o roteiro é um passo a passo. Eles até se adiantarem em colocar o que é. Então seria assim, ó, organize um documento de forma de texto em formato doc descrevendo o roteiro. Então, traduzindo, você vai ter que fazer um arquivo. Fazer um arquivo com um passo a passo, lógica, né? Vai ter seu passo a passo. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer para organizar os documentos. E a segunda? E a terceira? E a quarta coisa? E a quinta coisa? E a sexta coisa? Entendeu? Qual o quinto passo? Quando você chegar lá, primeira coisa, analisar o local. Segunda coisa, separar os documentos pelo tipo. Terceiro passo, classificá-los. Quinto passo, e assim, sexto, sétimo, oitavo. Ok? É um passo a passo mesmo. Ok. Você vai ler o contexto. Ele pede para você ler o capítulo 1 ao 3, mas só que o capítulo 3 ele foca super bem nessa questão.
Eu dei uma olhadinha no capítulo 3, olha só. O capítulo 3, ele traz algumas sugestões, olha só que legal que vai auxiliá-los. Capítulo 3, opa, acho que eu saí lá. Vamos lá. Capítulo 3, deixa eu só pausar e voltar lá. Pronto, o capítulo 3, ele vai dar uma sugestão, ó, triagem. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês chegarem nessa bagunça dessa empresa é fazer uma triagem, correto? Nessa triagem vai ajudar vocês a separar, olha só, separar, receber o arquivo, como será recebido esse arquivo. Agora os novos arquivos, como que vão receber? Como serão classificados? E os antigos, como que vai ser? Como é que vai ser o controle desses documentos antigos? Como é que eles vão ser separados? Agora, depois, como é que ele vai chegar, vai ter o processo e vai ser despachado? Como que é isso? Para onde que ele vai? Como que ele vai? Depois, quais são os arquivos de fase 1? Quais são os arquivos de fase 1? Quais são os arquivos de fase 2? Quais são os arquivos de fase 3? Quais são os arquivos que precisam de serem produzidos ou simplesmente podem ser inutilizados? Depois, qual a utilização e conservação? Como que eu vou conservar? Para que esses arquivos existem e como conservar? Depois, para onde que eles vão? Aí tem um passo a passo, organização dos documentos. Então, todo esse capítulo aqui vai auxiliá-los na organização desse passo a passo. Beleza. Olha só, sempre falando sobre, tem aqui o controle de documentos, sempre falando de passo a passo, organização do acervo, instrumento de pesquisa, todo esse detalhe aqui é como se estivesse organizando a bagunça. É como se você estivesse na empresa, fechasse o olho e imaginasse essa empresa. Você entrando pela porta, imaginando um monte de papel sobre a mesa, as cadeiras lotadas de papéis, tudo bagunçado, um ofício junto com requerimento, tudo bagunçado, nota fiscal misturada com recibo. Aí agora é como você estivesse imaginando esse momento, você estivesse imaginando a primeira coisa que você iria fazer. Primeira coisa, quando você chegasse nesse local, o que você iria fazer? Primeiro passo, separaria os tipos de documento. Opa, então já começou bem, beleza? Eu tenho um exemplo aqui que uma colega de vocês, fez, e eu achei magnífico. Ela fez algo simples e ficou muito legal. Olha só, o primeiro passo que ela faria, levantamento de arquivos mais importantes. Ela separaria para os arquivos mais importantes, depois ela faria um planejamento, depois ela definiria um local, ela classificaria. Isso é excelente. Pronto, você entendeu a atividade. Como você vai me enviar essa atividade? Ou melhor, como você vai enviar a atividade no portal? Você vai baixar essa folha de resposta. Quando você fizer o download da folha de resposta, ela vai aparecer assim para você: assistente administrativo, a qualificação e assim por diante. A turma de vocês está escrita aqui, ó. A turma sempre será essa, ó. Esse ACIS-D, aí tem um número, tá? Aí esse número, isso aqui, você pode colocar aqui. Vai colocar aqui. Ou pode também deixar em branco, não tem problema nenhum, tá? Mas coloca a data também que você fez. Beleza. Tem a organização de vocês, a unidade curricular, tem o mesmo textinho, e aqui você vai responder. Olha, notem que viram que tinha uma faixa amarela aqui? Se eu não tivesse habilitado a edição, no meu caso, eu não abriria esse arquivo. Se caso apareça essa faixinha para vocês, habilite a edição, que ele vai deixar você modificar. Aqui, você vai criar um passo a passo. Olha só, você pode colocar em numeração. Vem na página inicial, você pode vir aqui, ó, no parágrafo, e colocar a função numeração. Ó, primeira etapa. Primeira coisa que eu faria, classificação. Aí eu posso explicar um pouquinho. Não pede para você explicar, pede para você colocar o passo a passo, o que você vai fazer. Segundo passo, faria isso. Triagem. Dentro da triagem, faria isso, ok? Mas também, se eu quero inovar, quero fazer algo diferente, eu tenho uma ferramenta muito legal aqui para vocês também, tá? Vocês podem fazer assim, pode fazer em forma de texto, porém, você pode fazer assim também, ó.
vir em inserir, é uma sugestão minha, do tutor, tá? Vocês podem vir em inserir, na aba inserir, no menu ilustrações, na ferramenta Smart Art. Em Smart Art, você pode escolher o seguinte, eles afunilaram, que pena que eles não deixaram. Na Smart Art, olha só, o que eu queria colocar para vocês fazerem. Deixe-me ver se eu abrir um novo arquivo, tá? Deixa eu estar gravando aqui. Deixa eu ver se eu abrir um novo arquivo, ele vai deixar. O que eu vou fazer? Vou abrir um novo arquivo, porque eu quero ensinar uma coisa para vocês. Se desse certo, deixa eu fazer. Pronto. Era aqui, ó. O que eu queria ensinar para vocês é inserir Smart Art. Aqui em Smart Art, olha só, olha o tanto de opção para vocês. E eu tenho o processo, olha só, que é um passo a passo. Primeiro, faria isso. Segundo, depois eu faria isso. Olha só, eu usaria esse item aqui, ó. Eu usaria este item aqui. Primeiro passo, faria a classificação. Aí eu explicaria um pouquinho o que eu faria nessa classificação. Depois eu faria isso. Depois eu faria isso. Isso é um passo a passo. Isso é um roteiro. Primeiro faço isso, depois faz isso e depois faz o outro. Primeira parte, parte 1, faria isso. Depois eu faria isso. E depois eu faria a terceira parte. Isso escrito, tá? Como se fosse o colega tivesse escrito aqui, mas só que as palavras da colega em um passo a passo. E o trabalho dela ficou excepcional, ok? Então, mas vamos lá. Notei que o arquivo que eles colocaram para vocês responderem a folha de resposta não tem essa facilidade, que é ir aqui e inserir e vir em formas. Talvez esse documento foi feito num Word mais antigo, então não tem essa possibilidade. Mas vamos ver se eu trazendo ele de uma outra parte, ele coloca aqui. Olha só o que acontece. Eu fiz em uma folha em branco, fiz lá, copiei e colei aqui e deu certo, ok? Se você quiser fazer dessa forma, também dá certo, certinho? Então, esse é um passo a passo do que você vai fazer para solucionar o problema do lugar do Pedro. É como se você estivesse dando a solução, ok? Então vamos lá para a etapa 2. Vamos continuar entendendo a SAP, mas na etapa 2. Na etapa 2, eles pedem para vocês lerem o capítulo 5, que vai falar sobre fluxograma. Né? Professor, o que é fluxograma? Pessoal, vocês estão fazendo um processo. Sabe aquele processo da etapa anterior, que eu dei exemplo? Aquilo é um processo, não é um fluxograma. Fluxograma é isso aqui. Vou pegar um exemplo de uma atividade de uma colega. Ó, isso é um fluxograma, tá vendo? Isso é um fluxograma. Isso que eu fiz aqui, quer ver? Isso aqui é um passo a passo. Se vocês fizerem um passo a passo assim, não é um fluxograma, é simplesmente um passo a passo. Vocês estão pensando que o Word, ele oferece um fluxograma. Infelizmente, o Word mais antigo, ele não oferece um fluxograma. Você tem que criar um fluxograma. Mas, professor, como que eu crio um fluxograma pelo Word? Aqui, ó, em inserir formas, dentro de formas, eu tenho aqui, ó, fluxograma, onde que eu vou desenhar um por um, tá? Eu postei uma aula lá no fórum de vocês sobre como fazer um fluxograma, ok? Então, eu vou agora em pausa aqui e coloco essa aula para vocês. Mas vamos lá, vamos entender a SAP. A SAP número 2, a SAP número 1, na etapa 2, ela está pedindo para que você... Etapa 2, gente. Pouco não coloca aqui os 3 certo. Vamos lá, deixa eu recuperar. Etapa 2 aqui em cima. Confunde meus queridos alunos não aí. Pronto. Pronto. Aqui na etapa 2, você vai realizar fiz errado também. Tá, na etapa 2, o que vocês vão fazer? Na etapa 2, vocês vão fazer um fluxograma sobre o passo a passo do que você fez aqui. Você se lembra daquele passo a passo? A primeira coisa que você fez, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta? Pois é, vocês vão fazer um fluxograma em cima. Professor, eu vi mais um trabalho excelente, parabéns essa aluna. Fez um fluxograma que eu fiquei de boca aberta. É isso que é um fluxograma. Por exemplo,
Sabe esse círculo? Esse círculo, ele é, se você for usar pelo Word, esse círculo aqui, ó, ele é esse terminal, ó, terminação, é esse aqui. Ó. Ele pode ser esse, tá? Algumas sugestões de fluxograma terão esse, escrito início, tá? Mas se você colocar um ícone igual a esse, também não está errado, ok? Então, é como se, quando eu fosse fazer essa atividade, é como se eu fizesse assim, ó, vai, começou. Quando eu falar começou, o que eu tenho que fazer primeiro? Ela falou assim, ó, higienização dos documentos. Nesse caso, ela colocou o passo a passo do que ela faria lá na etapa 1, você se lembra, na etapa 1, onde vocês tinham que fazer o passo a passo, e depois vinha aqui na atividade e me enviar a etapa 1? Pois é, isso, vamos voltar lá, vamos voltar aqui, ó, opa, aqui, ó, na etapa 1, vocês viriam lá na atividade da etapa 1, depois que vocês fizeram o passo a passo lá na folha de resposta, e vocês me enviariam aqui. O conteúdo que você fez aqui vai te ajudar a elaborar o fluxograma, que você vai ter que baixar a folha de resposta. Baixou a folha de resposta aqui, você vai desenhar esse fluxograma do passo a passo que você fez aqui dentro. Professor, mas como que eu vou fazer esse fluxograma, professor? Vamos ver a aula. Só um momento. Ó, mas antes só de finalizar isso aqui, essa etapa, olha só que simples é o fluxograma. Então, passo a passo, olha. Quando tiver esse quadradinho, esse retângulo, é um comando. Higienização, eu tenho que fazer higienização, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Quando eu chegar nesse ícone aqui, é como se eu estivesse pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eliminar? Sim. Ok, eu vou para a última etapa. Não, aí eu tenho outras etapas a cumprir. Ok? Olha só que interessante. Não vou deixar vocês verem 100% para vocês copiar. Ok, então. Mas aqui é só para auxiliar vocês e parabéns para essa aluna. Ok? Auxiliou bastante. Esse desafio não tinha, agora está tendo esse desafio, eu amei. Beleza? Vamos ver a nossa aula sobre fluxograma. Para ficar mais fácil, eu ia colocar ela aqui, mas só que ficaria muito extenso. Então, eu vou postar logo abaixo desse link, irei postar o link da aula sobre como fazer um fluxograma, que você vai desenhar aqui embaixo, depois que você habilitar. Beleza? Então, vamos lá. Então, bons estudos. Até mais.